Vamos lá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. É o primeiro vídeo que nós gravamos aqui, né, sobre Direito Civil 3, para falar de contratos, essa turma nova aí que muito me honra, fiquei muito satisfeito em receber o convite do professor Leonardo Werneck para poder substituí-lo nessa segunda parte do segundo semestre, né, até a N2 a gente vai conversar aí, não só em sala de aula, mas também aqui pelo canal. Eu acredito que esse conteúdo que eu esteja passando também servirá não só para as avaliações de sala, mas também para a realização de concurso, principalmente na prova da OAB, onde a base das aulas e as questões elaboradas para as avaliações são com base nas questões de concurso, justamente para poder preparar vocês melhor na condição de concurso público, né? Então, tá? Vamos falar, então, aqui eu procuro esgotar ao máximo 20 minutos, nunca consigo, chego a 25, a 30, para o vídeo também não ficar muito cansativo, né? Para a gente poder lembrar o que a gente conversou em sala de aula, é só mesmo para dar aquela fomentada no debate e a gente não esquecer. Esse material ele vai estar disponível para vocês no sistema, eu vou mandar também no grupo do WhatsApp, e qualquer dúvida eu estou disponível, né? Criei uma mentoria para quem precisa recuperar a nota, para a gente conversar e ter mais uma aproximação e debater e fomentar esse tema que é tão bom, que é direito civil e principalmente contratos. Nós falamos na aula passada sobre as espécies de contratos, né? Agora, após a primeira avaliação, nós vamos prosseguir no conteúdo. Eu quis dar uma ideia, uma noção para vocês do que iremos estudar daqui para frente, tá? Então, à luz do Código Civil de 2002, nós temos algumas espécies de contratos, obviamente, que uns são muito importantes e que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. E nós vamos falar, né, principalmente nessa aula, sobre contrato de compra e venda. E aí eu trago para vocês aqui um esquema para vocês aprenderem a montar um organograma, montar um mapa mental, um fluxograma, do jeito que você queira falar, da melhor maneira que você tiver para assimilar esse conteúdo. Então, eu coloquei em numeração, né? Peguei o capítulo 1 do Código Civil, peguei lá os itens que falam sobre esse assunto, compra e venda, não coloquei artigo justamente para a gente não ter uma poluição visual aqui no material, mas o ideal e o recomendado é estudar com o Código Civil em mãos, para a gente poder avaliar e debater os artigos, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que o título 6 do Código Civil ele trata de várias espécies de contratos. E aí nós temos o contrato de compra e venda, nós temos a troca ou permuta, nós temos o contrato estimatório, temos o contrato de doação, alocação de coisas, que possui uma lei específica sobre isso, só que não nos cabe adentrar essa lei específica, nós vamos tratar sobre o contrato de locação à luz do Código Civil. Empréstimo, e aí a gente subdivide esse empréstimo em comodato, em mútuo. A prestação de serviço, que é um contrato importantíssimo para a gente debater. Quando eu falei em sala de aula sobre prestação de serviço, a gente entrou em obrigações, em Direito Civil 2, para poder clarear um pouquinho mais sobre essas responsabilidades do devedor, e aí onde nós temos que avaliar culpa ou não, onde nós temos que avaliar causas de excludente de responsabilidade, onde nós temos que avaliar também as exceções das causas de excludentes de responsabilidade, e aí sim iremos entrar nessas especificações quando formos estudar prestação de serviços, tá? Falaremos também sobre empreitada, depósito, mandato, falaremos sobre comissão, agência, distribuição, corretagem, transporte, que inclusive foi o tema da minha monografia na graduação, lá na época de quando Dondon jogava no Andaraí, eu fiz a minha monografia em cima de responsabilidade civil do transportador e a base era contratos, né? E aí a gente vai ter um debate muito bacana sobre isso. Contrato de seguro, constituição de renda, jogo e aposta, fiança, transação, compromisso. Então, fechamos assim até a segunda parte desse segundo semestre de 2023 com 20 espécies de contratos, tá?
Lógico que vamos conseguir atender o cumprimento da ementa, mas vamos dar ênfase naquilo que cai mais em prova da OAB, principalmente, que é bastante importante. Não vamos deixar de falar de nenhuma espécie de contratos, vamos falar de todas. Então, eu coloquei essa observação embaixo ali, ó. Para que tenhamos noção da quantidade de contratos a ser estudado, destacamos todos aqueles previstos no Código Civil Brasileiro. Diante das espécies de contratos acima destacados, podemos criar um mapa mental para melhor assimilar o conteúdo, e aí vocês fiquem livres para construir esse mapa mental e que vocês possam assimilar melhor esse material, tá certo? Então, noções introdutórias do contrato de compra e venda. Eu comecei falando em sala de aula o seguinte: quando nós falamos de contratos, qualquer espécie de contrato, nós temos que ter uma relação obrigacional, nós temos que ter gerado um vínculo obrigacional, nós temos que ter um negócio jurídico. E isso só acontece se existirem, no mínimo, duas partes. Tá? No caso, a figura do credor e a figura do devedor. É um boneco que eu desenho em sala de aula, né, onde há uma relação horizontal obrigacional, que a gente remete ao Direito Civil 2, e dessa relação obrigacional horizontal, que não temos a intervenção direta do poder público, mas sim normas dispositivas, nascem as obrigações, nascem as responsabilidades, onde o objeto principal é a prestação. Então, nós temos aí, através dessa relação obrigacional, o dar, fazer e não fazer, ou dar, entregar, não, e entregar coisa certa ou entregar coisa incerta. E nós temos as obrigações subdivididas em positivas e negativas, onde a obrigação de dar e fazer são consideradas obrigações positivas, onde obrigações de não fazer são consideradas obrigações negativas, tá certo? Então, tendo essa formação, construindo esse vínculo jurídico, esse vínculo obrigacional, nós podemos aí sim conversar sobre contratos, tá? Coloquei ali, ó, contrato de compra e venda é o primeiro contrato da espécie a ser abordado pelo título 6 do Código Civil, sendo o objeto de análise do capítulo 1, que abrange do artigo 481 até o 532. Aqui eu cito para vocês o artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, nós sabemos que existe a prestação e que, com o cumprimento da prestação, deve haver a entrega. Se não houver a entrega, né, do domínio da coisa, cabe ação judicial a ser ajuizada, que no caso seria a execução do contrato, e aí nós nos remetemos ao direito processual civil 3. Então, saibam que para termos um contrato de compra e venda, temos que haver um objeto, tem que haver uma coisa, um interesse entre as partes. E para o credor é a satisfação da sua pretensão, que é o pagamento do preço, e para o devedor é, após esse pagamento, o recebimento da coisa, domínio e a propriedade da coisa. Eu cito ali o contrato de compra e venda no artigo 482, quando a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço. Lógico, o contrato ele tem que respeitar todos aqueles princípios que vocês já estudaram, né, obviamente, até a N1, que são os princípios da boa-fé, da proporcionalidade, da transparência, tá? Todos esses princípios que regem o direito contratual têm que estar previstos no contrato, onde se identifica o objeto, né, a coisa, e o preço, para transformar aquilo ali numa situação, numa satisfação exequível. E a gente vai estudando isso ao longo do tempo. Aqui eu boto como regra geral, né, que podemos perceber que a propriedade de bem imóvel, que é um exemplo muito bom para trabalhar contrato de compra e venda, é transferida pela entrega da coisa vendida, também chamada de tradição. Então, no direito civil, quando se entrega uma coisa, se faz a tradição dessa coisa. Então, nós falamos que a entrega é o mesmo que a tradição. E essa tradição somente acontece após a quitação, após a satisfação da prestação. E aí sim acontece a entrega. Beleza? Então a gente coloca ali, ó, sendo a propriedade bem imóvel, por sua vez transferida por meio de registro devido ao contrato junto ao CRI, cartório de registro de imóvel, e já está falando da questão da propriedade, a questão
de fazer constar o nome do comprador na escritura de registro de imóvel, para assim ele gozar dos direitos de proprietários previsto no artigo 1228 do Código Civil, que aí nós entraremos, então, em Direito Civil 4, que não é o nosso objetivo, mas que vocês precisam entender aqui é que nós temos que para ter essa responsabilidade contratual, temos que identificar o credor, o devedor, o vínculo jurídico, o vínculo obrigacional, a prestação e a tradição. Então, após a prestação, acontece a tradição. Isso é o contrato de compra e venda. Beleza? Então, chegando ali na natureza jurídica, eu estou falando um pouquinho rápido para a gente atingir a meta de chegar a 20 minutos. Aqui no YouTube você pode reduzir a velocidade, botar em slow motion, e aí tudo fica mais lento. Ou então acelerar para tudo ficar mais rápido. Mas o importante é que vocês vão pausando, vão analisando, vão anotando, repetindo, que esse objetivo é mais para lembrar o que aconteceu na sala de aula, o conteúdo mesmo está sendo entregue para vocês vão recebendo, e eu estou aqui disponível para responder qualquer dúvida que for necessária. Natureza jurídica do contrato. No que diz respeito à sua natureza, nós vamos elencar aqui alguns itens, e eu vou comentar cada um deles de uma maneira bem resumida do que nós fizemos em sala de aula. No que diz respeito à sua natureza, podemos estabelecer as seguintes características, com base na sua categorização. Sobre direitos e deveres das partes, né? Lógico, tem que haver a bilateralidade do contrato, onde o credor tem as suas obrigações e o devedor também tem as suas obrigações. Se a bilateralidade for considerada perfeita, nós não temos vício contratual. Então, esse contrato é seguro, esse contrato será cumprido, mesmo com o inadimplemento, ele deve ser cumprido através de uma ação executiva. E na sala de aula eu recomendei, quando se elabora um contrato, né, de compra e venda, recomenda-se assinar com 2 testemunhas para trazer uma força executiva àquele contrato. Qual é a diferença da força executiva de um contrato e de um contrato que não tem assinatura de testemunho, que não tem sua força executiva? É justamente o rito processual. Galerinha, o Código de Processo Civil, ele está aí para justamente materializar tudo aquilo que nós estudamos no Código Civil. Se não há o adimplemento de algo previsto no Código Civil, vamos cobrar, vamos ajuizar, vamos manifestar nosso interesse para que a legislação seja aplicada no procedimento processual civil. Então, se eu tenho um contrato de compra e venda com 2 testemunhas, eu tenho a força executiva. O devedor recebe a citação para pagar em 3 dias, sob pena de bens à penhora. Se eu não tenho a assinatura de 2 testemunhas, eu posso cobrar. Então, será uma ação de cobrança, sendo que o devedor ele receberá o mandado de citação para apresentar contestação no prazo de 15 dias após a juntada do mandado nos autos, caso não haja audiência designada. Então, há uma previsão de realização de audiência conciliatória numa ação de cobrança, ao passo que não há previsão de audiência conciliatória no processo de execução. Então, em via de regra, o processo executivo, a ação executiva, por ser um procedimento especial, ele tem um prazo muito mais rápido, né? Tem um tempo mais célere, um tempo mais rápido de resolução dessa demanda, ao passo que a ação de cobrança, caso não haja assinatura de testemunha, terá uma demora maior em razão desses prazos de defesa. Tá? Então, sobre direitos e deveres das partes, tem que haver a previsão contratual e recomenda-se a assinatura de testemunho. A respeito do sacrifício patrimonial, constitui-se como contrato oneroso, uma vez que tais sacrifícios patrimoniais também estão presentes em ambos os lados, isto é, existe a correspondência entre a prestação e a contraprestação entre o comprador e devedor. Eu citei em sala de aula que todos os nossos patrimônios são envolvidos em relações contratuais, independente de qualquer situação, por mais que não haja previsão contratual, nós temos que disponibilizar nosso patrimônio, caso haja, em virtude de uma possível execução, em virtude de um possível descumprimento contratual. 3. Também é fixado ao contrato de compra e venda seu caráter consensual.
quando nós falamos de caráter consensual em contrato de compra e venda, nós lembramos de direito obrigacional no conceito contemporâneo e no conceito moderno, tá? Esse caráter consensual de um contrato de compra e venda, ele traz uma mobilidade, uma flexibilidade para as partes, principalmente no conceito moderno de obrigação. Antigamente, antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos o conceito contemporâneo, onde apenas a identificação do credor e o devedor já existia e nascia o vínculo contratual, então eu tinha já o conceito de obrigação a partir daí. Após o novo Código Civil, lembrando que o Código Civil ele se transforma, na medida que a sociedade se transforma também, ele trouxe mais mobilidade e agregou ao seu conceito de obrigação o princípio da sociabilidade, eticidade para o cumprimento consensual desse possível inadimplemento ou atraso de cumprimento de prestação. Tá? Então, os princípios que foram trazidos para o conceito de obrigação no conceito moderno, após o ano de 2002, no novo Código Civil, trouxe uma mobilidade contratual e eu posso trazer esses princípios para esse item onde o contrato de compra e venda também tem o seu caráter consensual. Tá? Então, estando entregue o registro, cumprimento, a eficácia e não como um aperfeiçoamento da validade do contrato. Item 4. Na compra e venda, o contrato é comutativo ou aleatório. A primeira modalidade ocorrerá quando desde o começo se notar a certeza sobre o objeto e o preço a ser pago. Então, o contrato ele tem que já inicialmente especificar o objeto e a condição de preço e pagamento. A última modalidade ocorrerá em compra e venda de uma safra futura. Por exemplo, há uma espécie de incerteza sobre a existência ou a quantidade de uma prestação, de uma das prestações. A incerteza estará vinculada a um determinado risco. Então, aqui nesse item 4, nós falamos de compra e venda de coisa certa, que é onde tem preenchimento de 3 requisitos que vocês nunca podem esquecer: gênero, quantidade e qualidade, onde se identifica aquilo que está como objeto do contrato. Por exemplo, eu tenho um iPhone da cor branca, tá? Um iPhone da cor branca de 256 GB. Eu especifiquei gênero, quantidade e qualidade. É a coisa certa. Está especificada no contrato. Então, eu falo da questão de que ele é comutativo e na questão do aleatório, eu não especifico. Quando nós colocamos aqui no item 4 a safra, para melhor entendermos, eu tenho especificação de coisa incerta. Eu não tenho complementado os 3 requisitos. Eu não tenho gênero, quantidade e qualidade. Eu posso ter o gênero e a quantidade, porém, não a qualidade. Exemplo, eu posso, numa sala de aula, fazer a compra de uma, como nós temos em nossas salas de aulas ali, que nós podemos identificar facilmente, tirando o exemplo do iPhone de jogada, para a gente não confundir com a coisa certa, eu posso querer montar uma sala de aula com cadeiras, com braço direito, que me atenda para eu montar um curso dentro de um estabelecimento comercial. Então, eu peço 30 cadeiras com braço direito. Ou eu posso pedir 30 cadeiras para curso. Eu não especifico cor, eu não especifico o tipo de cadeira. Então, eu só tenho o gênero, que são cadeiras, e a quantidade, 30. Eu tenho uma coisa incerta. Caso haja um descumprimento dessa obrigação de entregar coisa incerta, eu, como credor, posso escolher. Eu tenho direito de escolha. Mas eu tenho esse risco, né? Se eu coloco coisa incerta, eu tenho risco no negócio, no caso do descumprimento. É a mesma situação que cita aqui o item 4, quando se fala da safra. A safra depende de uma série de coisas. Eu não entendo de safra. Eu vou até procurar estudar sobre safra, para citar melhores exemplos sobre safra e a quem já tem relacionamento direto com safra
entender melhor essa relação obrigacional. Mas a safra ela depende de tempo, né? Num tempo mais quente, num tempo mais frio, o café, a uva, para poder fazer o vinho ou qualquer outro tipo de produto de consumo, que depende de clima. Caso haja alguma mudança climática, essa safra não será colhida dentro, não haverá colheita dessa safra dentro de um determinado período especificado no tal contrato. E aí se existe esse risco, que pode ser substituído, obviamente, à escolha do credor. Então, a obrigação incerta, quando se fala em coisas aleatórias, ela pode ser definida pela escolha do credor, que é aquele que já pagou o preço para recebimento daquela coisa que é incerta. E isso nós remetemos também ao direito obrigacional, lá em Direito Civil 2, e também a forma de execução desse contrato em caso de inadimplemento no Direito Processual Civil 3, com procedimentos diferenciados e especiais. Item 5. Em relação à execução do contrato, poderá ocorrer na forma de um contrato Em relação à execução do contrato, poderá ocorrer na forma de um contrato de execução instantânea, de execução diferida ou até de execução continuada. Esse item 5 vai trazer para a gente a forma de cobrar aquilo que não foi adimplido dentro de uma determinada sistemática. Tá? Eu posso ter uma execução onde o devedor já paga imediatamente, eu posso ter uma execução onde o devedor vai pagar ao longo dela, ou eu posso ter execuções proferidas na medida que há o descumprimento, que eu vou fazendo execuções continuadas. Então, é a forma de cobrar aquilo que foi pactuado no contrato e do que foi não pago, né, que foi inadimplido, bem melhor dizendo assim. E no item 6, por último, para finalizar essa explanação sobre a questão da natureza jurídica, nós falamos aí que também se atribui o tal negócio jurídico à postura típica. Lógico, tem que estar previsto na lei e tem que ter o respaldo legal. Já que a sua tipicidade está garantida pela codificação presente na legislação brasileira e ainda associada à normatização relacionada ao direito do consumidor. Galerinha, por aqui a gente encerra a primeira parte da aula, porque no nosso próximo encontro presencial, nós vamos dar continuidade a essa aula de contrato de compra e venda, a gente vai finalizar na próxima e assim partir para outras espécies. Para fechar esse item 6, quando eu coloco ali, e ainda associada à normatização relacionada ao direito do consumidor, a gente consegue ampliar mais o debate sobre a questão de cumprimento de contrato. Em tese, né, não de uma maneira obrigatória, mas em tese a gente tem contrato de compra e venda no nosso dia a dia, quando compramos um celular, compramos uma televisão, compramos uma central de ar-condicionado, vamos a um cinema, pagamos o ticket para o cinema, nós temos um contrato, por mais que não seja assinado no papel, há um contrato quando você recebe o ticket, quando você paga o dinheiro. E aí a gente remete tudo isso para o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, e lá dentro nós temos as suas nuances, né? Que nós não vamos entrar agora. Mas temos as responsabilidades pelo inadimplemento. E hoje em dia nós sabemos que nós fazemos muitas compras, né? Por exemplo, pela internet, alguns sites de venda, Mercado Livre, Americanas.com, Submarino, Passagens Aéreas, Decolar.com, enfim, nós temos uma série de sites na internet que nós podemos fazer compras, principalmente aqui microfone que eu tenho, câmera, iluminação, eu comprei na internet. E aí nós temos que avaliar o direito civil 2, com questão de obrigações, né, de entregar, de dar, e temos aqui a questão contratual do direito civil 3. Tá beleza? Galerinha, já passamos de 20 minutos, encerramos aí a primeira parte. Espero que vocês tenham recordado daquilo que nós conversamos em sala de aula. Espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica, que esteja facilitando também a vocês o entendimento do conteúdo. E ficamos para a próxima. Agradeço a todos vocês a atenção e a dedicação. Então, até lá na próxima semana.